Olá, seja bem-vindo ao Podemos Debater, o podcast que contrasta diferentes perspectivas e realidades. Eu sou a Juliana. E eu a Bianca, e hoje vamos falar sobre ter dupla nacionalidade. E para isso temos connosco a Carolina, que tem nacionalidade portuguesa e francesa, e a Alejandra, que tem nacionalidade venezuelana e portuguesa. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada às duas por terem aceito o nosso convite, é um prazer ter-vos aqui. Carolina, olha, vou começar por ti, porque tu tens nacionalidade portuguesa e francesa, mas nunca chegaste a viver em França, ou seja, tu nasceste em Portugal, cresceste em Portugal. Como é que esta ligação à França surgiu? Ora, eu tenho dupla nacionalidade pela questão que quem nasceu em França, na verdade, foi a minha mãe. Ora, a minha mãe nasceu lá, foi criada lá e quis a seguir, posteriormente, vir viver para Portugal. Ela, por bem, achou registar-me à mesma, tanto a mim como à minha irmã, em França, por diversas questões, e daí eu ter adquirido esta dupla nacionalidade. E como é que te sentes por ter dupla nacionalidade? Bem, primeiro que tudo muito chique, não é? Dizer que a dupla nacionalidade não é para todos. Estou a brincar. Não, mas eu acho que é uma questão, primeiro, é muito bom e eu acho muito engraçado, porque o facto de eu também ter esta parte francesa, apesar de eu não ser fluente em francês, sei falar algumas palavrinhas, dá para o desenrasque. E isso, sem dúvida nenhuma, que ajuda, já me ajudou imenso, tanto na parte turistar, como mesmo em parte de emprego, dá sempre para ajudar muito. Eu acho que é muito engraçado e acho que é uma coisa muito interessante. Faz parte de mim, da minha história, não é? E é sempre uma mais-valia, se tu quiseres um dia eventualmente ir para a França viver, tens a dupla nacionalidade, ou seja, podes estar no país de forma legal. Exatamente, sim. É sempre uma enorme vantagem. É muito mais fácil e também não nos podemos esquecer na questão que, imaginemos que agora vou visitar outro país qualquer e acontece alguma catástrofe, tem a responsabilidade, a parte portuguesa como a francesa, de me irem ajudar e me tirarem de lá. Exato. Portanto, sou salva a 100%. A duplicar. Exatamente, espero eu. Alejandra, no teu caso, tu nasceste na Venezuela e vieste para Portugal ainda criança, com 5 anos. Como é que foi esta transição e esta adaptação de uma menina tão pequena a vir para outro país? Então, eu nasci na Venezuela porque o meu avô materno português decidiu ir viver para lá. E pronto, depois teve lá a minha mãe e eu nasci lá. Quando viemos foi algo muito natural, eu era uma criança, como disseste, portanto entrei logo na escola, foi muito fácil aprender o português. Sinto que quando somos pequeninos a adaptação é muito mais fácil, então nesse sentido acho que não tive dificuldade praticamente nenhuma. Mas tu não tens memórias dos anos que estiveste lá? Tenho algumas. Tens? Lembro de algumas coisas, sim. Uma muito característica é do cheiro. Quando chove aqui, ou seja, o cheiro da terra molhada faz-me lembrar muito do sítio onde vivia o meu pai, que era na capital. Aquele bairro, sempre que chove, lembra-me sempre daquele sítio. E depois tenho várias memórias na quinta do meu avô, que tinha muitos animais, brincávamos muito. Como é que com 5 anos tu conseguiste reter tanta coisa? Sim, são coisas que marcam, apesar de sermos pequeninos, que pronto, ficam sempre. Muito e depois, lá está, a minha família também relembra muito esses momentos, quando falámos por telefone, não dá para esquecer. Costumas falar muitas vezes com a tua família por telefone? Sim, praticamente todas as semanas. Não digo todos os dias, porque nem sempre dá, devido aos horários e tudo mais, mas todas as semanas. Todos os dias posso dizer, se calhar, uma mensagem ou outra. Agora, telefone, se calhar uma vez por semana. Até porque é uma grande diferença horária, não é? Sim, são 8 horas de diferença. Não é coisa pouca. Carolina, olha, contaste-nos que um dos desafios que sentes em relação a Portugal e França é a rivalidade cultural que existe entre os dois, principalmente quando ouves comentários bastante negativos quando os franceses chegam a Portugal. Como é que tu geres isso tudo? Partilha assim um bocadinho connosco. Bom, então, há partes que eu percebo, há outras partes que eu não percebo. Na questão, por exemplo, percebo porque já tive isso a acontecer comigo, que foi, eu estive, no verão a trabalhar um part-time e tive um cliente francês e lá está, como eu disse anteriormente, eu não sou fluente, sei desenrascar-me, estava a falar francês com o cliente a tentar vender o que eu tinha que vender e a correr realmente, estava a conseguir vender até eu e que tudo ok, mas obviamente que eu estava ali a fazer assim, algum esforço, não é? Porque não sou fluente. Ao qual, assim que o cliente sai do pé de mim, foi só perguntar algo à mulher, pedir uma opinião. E eu vejo ele a falar para a mulher em português. E eu não achei nada disso correto, não é? Se a pessoa sabe falar português e visse claramente que era um português fluente, não percebi porque é que comigo, em Portugal, me estava a falar em francês se sabia. Achei um bocadinho ingrato, porque ele claramente viu que eu sou portuguesa, bom. Apesar de eu estar-me a desenrascar e
estar a ser ok, estar a falar francês. Não achei muito correto da parte dele. Por outro lado, também é chato porque sei que alguns franceses levam por tabela, digamos assim. E eu tendo família francesa, estar a ouvir aquelas coisas às vezes também não é sempre muito agradável. Sem saber, tipo, na corda bamba, mais ou menos. Exatamente. Às vezes eu compreendo e estou do lado português, outras vezes estou do lado francês. Eu estou ali dos dois lados, bom. Ou seja, sentes as dores de um lado e do outro. Podemos dizer assim. Mas é mesmo porque eu, ora, estou a fazer coisas em Portugal, até às portuguesas, e tenho esta situação, como dei de exemplo, que é chata. Como estou com a minha família francesa, por exemplo, nós vamos à praia, quando eu era mais nova, nós íamos a lagos e coisas assim, e sempre nós íamos a lago, eles tinham, como hábito, fazíamos sempre moto d'água. Eles tinham todos moto d'água, portanto, aquilo ia uma família estupidamente enorme, tipo 30 pessoas, e cada um tinha quase uma moto d'água. E nós estávamos a divertir-nos simplesmente no nosso canto, mas obviamente também lavamos bocas, os savás, como dizem, vêm para aqui, estão-se a armar, quando na verdade só estão-se a divertir no canto deles. Portanto, está ali sempre as duas partes, na verdade. Alejandra, disseste-nos que o teu maior desafio quando chegaste foi a comida portuguesa, porque havia muitas coisas que tu não gostavas. Hoje em dia isso ainda é um obstáculo para ti? Como é que tem sido ao longo dos anos? Continua a ser. Eu sou mesmo muito esquisita. E há pouco disse que não tive dificuldade, mas exato, essa foi uma das maiores dificuldades, principalmente na escola. Eu andei na mesma escola que a Bianca, no Rosário, e havia lá uma cantina que eu não gostava da comida, não estava habituada ao tipo de sopas que eles punham e eram comidas muito pesadas. Não estava habituada e eu era obrigada a ficar a hora de refeição toda, o intervalo, para comer. Até que a minha mãe teve de ser chamada à escola e ela disse: se ela não gosta da comida, deixa entrar, ela não passa fome, ela come um pão, come qualquer coisa, mas sempre tive muita dificuldade com a comida. Não mas consigo. o que é que a nossa comida tem de diferente que te choca assim tanto, ou que chocou quando chegaste cá? Opa, os ainda te choca? cozidos, Ok. tem muita gordura, os cheiros, as mãos de vaca, epá, não consigo. Eu tento, mas o marisco também não gosto. Ok. O que é que estavas mais habituada a comer quando estavas lá? Exato. Lá está, vocês também não vão saber, porque são coisas também para, Mas se calhar podes para explicar, vocês. ou seja, podes dizer o nome do prato, isso aí nós não vamos saber o que é, só se formos pesquisar, mas podes dizer o que é que levava. Certo. E as pessoas já associam. Por exemplo, o pão aqui em Portugal para nós era uma arepa, que é uma coisa assim redonda. É uma massa que, pronto, fazem a forma de círculo, assa-se e depois podes pôr aquilo que tu quiseres. Pode ser doce, pode ser salgado, podes pôr manteiga, queijo, fiambre, podes pôr aquilo que tu quiseres, doces. E como há dificuldade para fazer todas as refeições do dia, por muitas horas de trabalho, por o que seja, tem de ser coisas pesadas. Tu comendo uma arepa de manhã, depois já só tinhas fome lá para a hora do almoço e se calhar até um bocadinho mais tarde, ou seja, eram pequenos almoços reforçados. As arepas, as empanadas, que não é a mesma coisa do que aqui. Okay. Também tem a forma assim de uma lua. E lá está, tanto pode ser salgada como doce. Nós lá temos muito essa coisa de misturar o salgado com o doce, que também comia sempre antes de ir para a escola. E depois ficavas muito tempo sem comer, é isso? Sim, porque são comidas mesmo pesadas, ou seja, tu não ficas com fome, é impossível. Ainda por cima uma criança, sim. Ok, isso é interessante. Carolina, também referiste que existem bastantes diferenças, aliás, entre o estilo de vida em Portugal e na França. Quais é que são, assim, as mais... Bem, estilos de vida, por exemplo, isto é um exemplo que a minha mãe sempre me deu, que era, a minha mãe ficou até aos 20 anos a viver em França, e ela disse-me a mim, pronto, já contou, que ela nunca saiu de casa sem estar maquilhada. Ela, pelo menos ela, acho que acaba por ser um bocado um hábito francês, porque pelas primas que eu tenho e vejo, que estão sempre super mega arranjadas, não é que as portuguesas não estejam, mas em geral lá vemos com muito mais frequência portuguesas que não estão maquilhadas, ou quando estão maquilhadas são maquilhagens mais softs. Em França acho que isso não acontece muito, e elas dão muito destaque à estética delas, daí também o preço, bom, que a estética em França tem, que é um bocadinho cara. Mas pronto, e enquanto por exemplo em Portugal a minha mãe, depois de ter-se casado com o meu pai e estar a viver em Portugal, muitas vezes eu já sem maquilhagem, ou por exemplo esse grande contraste. Mas depois mesmo na cultura nós claramente temos tradições também bastante diferentes, claro. A nível gastronómico, já que estávamos a falar em comida. Olha, em gastronómico, por exemplo, eu não quero estar aqui a enganar-me, mas eu acho que aqui em Portugal, no 6 de janeiro, costumam comer bolo rei, acho eu. Bolo rei ou bolo rainha, assim. Exatamente, pronto.
em França, e bom, eu um pouco, eu na verdade não assim tanto, porque eu não acho assim muito piada aquele bolo, mas em minha casa nós comemos um que chama-se galette. Não sei se... Aquilo até tem um feijão dentro, assim uma coisa? Bom, sim, tem assim uma pecinha que supostamente esconde-se e depois a pessoa fica com aquela fatia encontra aquilo e aquilo tem uma explicação qualquer que eu neste momento não sei dizer qual é a explicação, mas eu sei Vocês que aquecem existe. a galeta ou comem na folha? Bom, a minha mãe aquece, agora não sei se é a tradição da minha mãe ou se é a tradição francesa. Mas normalmente ela por acaso come quente. Não é aquele quente a esquentar, mas mete-se 30 segundos no micro-ondas e a pessoa come assim. Ok. Mas também tenho outras tradições, por exemplo, na Páscoa, cá em Portugal, acho que é um bocado vocês estão habituados, por exemplo, a esconder ovos de Páscoa, de chocolate. Nós, em minha casa, nós pintamos ovos verdadeiros, ou seja, tiramos a parte do ovo de dentro, fazemos um furo de cada lado, tiramos a parte do ovo e aproveitamos a parte da casca, pintamos, decoramos da maneira como nós quisermos, cada um decora o seu, e isto normalmente decoramos uns dias antes, que é para aquilo secar. Escrevemos o nome, por exemplo, no meu ovo escrevo Carolina, a minha irmã escreve o nome dela no ovo dela, os meus primos o mesmo. E depois, por exemplo, este verão foi eu e a minha irmã escondemos os ovos de todas as pessoas que estavam a passar connosco a Páscoa. Depois, quando nós já somos adultas, um tio meu esconde os nossos e a seguir andamos à procura cada um do seu ovo. E só que é com ovos verdadeiros e não de chocolate. Facto curioso, já viste? E de comida, que eu agora também me lembrei, em Portugal vocês comem o queijo como entrada, nós comemos o queijo como sobremesa. Não é como entrada. Ok. Em Portugal é o hábito do queijo com presunto naquela mesa inicial. Nós, E vocês é sempre com um doce assim, ou não têm isso já depende de pessoa para pessoa, mas nós comemos muito o queijo antes. Depois. Okay. Sempre. Interessante. Alejandra, apesar de teres dupla nacionalidade, tu referiste-nos que no teu dia-a-dia quase não sentes essa ligação à Venezuela, porque vives a vida de uma portuguesa comum. Sentes que o facto de teres vindo para cá pequena que te sentes mais portuguesa do que venezuelana, ou sentes os dois? Assim, é um bocadinho difícil, porque lá está, eu sou venezuelana, só que foi como eu disse, se não for pelo meu nome, às vezes que chamasse um bocadinho mais a atenção, eu sou completamente portuguesa, ou seja, passo por portuguesa a 100%. No trabalho, o crachá, as pessoas é que mas a menina é de onde? E pronto. Ou na escola, é por causa disso, mas tirando isso, acho que sou portuguesa, sim. Aliás, vivo 17 anos aqui, portanto é impossível não sentir que sou mais portuguesa. Mais anos cá do que lá, não é? Exatamente. Carolina, apesar de não viveres em França, tu tens lá os teus familiares. Como é que se mantém uma relação com os familiares à distância? Porque ainda é uma grande parte da tua família. Sim, bom, na verdade, quando nós queremos falar com eles todos, é o típico ou ligar no Facebook, pronto, telemóvel, redes sociais. Eu pessoalmente não sou o maior exemplo. Há bocado ela estava a dizer que falava todas as semanas com a família, pelo menos. Eu não. Eu nunca ligo a ninguém. Eu não sou um bom exemplo, mas isto é pessoal. Porque no caso da minha mãe, da minha irmã, claramente falam com frequência, mas é sempre, sem dúvida, é tudo por telemóvel, ainda bem, graças a Deus, que existem os telemóveis, porque mantemos sempre um contacto. E é sempre também muito, muito importante. E às vezes, mesmo para comprar situações que... Bom, isto eu não quero estar a dizer mal de Portugal, dos portugueses, mas nota-se que em França há uma evolução na parte de cabeça, ou seja, pensam de outra forma. Eu acho isso muito importante. E, por exemplo, às vezes se nós tivermos alguma questão, alguma situação que queremos pedir opinião, por exemplo, ligamos à minha tia, e a minha tia dá a sua opinião, que às vezes já, ou a mim, ou à minha mãe, ou à minha irmã, ou ao meu pai, é entender também as coisas de outra maneira, mas sem dúvida que é a partir do telemóvel. E tirando o contacto à distância, vocês encontram-se o quê? No verão, na Páscoa, no Natal? Sim, é assim, o verão é garantido. É todos os anos, vêm cá a Portugal, 15 dias, um mês, depois aí depende dos horários e conforme o trabalho dê para eles, mas o verão é garantido. Depois às vezes podemos ter a sorte de um Natal ou uma Páscoa, eventualmente, sim, mas o verão é o garantido. Estão cá sempre, eles adoram vir a Portugal. Em relação agora também ao contacto com a família, Alejandra, como disseste, não vês a tua família da Venezuela há 17 anos, mas disseste-nos que tens o desejo de voltar ao país. O que é que significaria essa viagem para ti? Era um sonho. Poder voltar a ver o meu avô, o meu pai e os meus tios. Eu tenho uma família enorme. Pronto, era impossível eles virem todos para cá. Portanto, para ir tinha de ser mesmo eu e o meu irmão, a minha mãe. Para podermos fazer essa visita, mas é uma coisa que quero mesmo muito fazer e só ainda não aconteceu porque infelizmente
a Venezuela parece que não quer que os venezuelanos voltem ao seu país, porque a nível burocrático é mesmo muito difícil, então não facilitam nesse sentido, mas espero que seja para breve, porque é uma coisa que tanto eu como a minha família que está cá quer muito. Esperemos que sim. E os teus familiares de lá não conseguem vir para cá também? Não, estamos a falar de negócios, estamos a falar de... É muito mais fácil mexermos 5 pessoas do que mexermos 30 ou 40 para virem para cá. Estou a perceber. Carolina, ponderarias um dia, eventualmente, ir viver para a França? Bom, isso é uma questão que é um pouco tensa, na verdade, porque há sempre uma parte boa e uma parte má. Há a parte boa na questão de parte financeira, de ordenados, de qualidade de vida, porque são realmente ordenados muito diferentes, e eu realmente, para mim, seria muito mais fácil na questão, primeiro, porque podia estar legal e era muito mais fácil nessa questão, e porque também, lá está, como tenho família, a parte de casa, alimentação, era diferente, era ajuda. Mas também, depois tem a minha parte, que já sou eu, pessoal, que eu, apesar de gostar muito de mudanças, bom, também não sei se ia gostar assim tanto de uma mudança assim tão grande. Eu acho que se por acaso, num futuro, tivesse o meu marido e nós os dois ponderássemos ir, eu acho que mais facilmente iria, se fosse com um marido, por exemplo, do que sozinha, sim. Okay. Porque senão eu chegava lá e, apesar de ter lá a minha família, ia-me sempre perder sozinha, porque qualquer que é a minha família, mas é aqui que eu tenho os meus amigos. No final do dia, do trabalho, que se eu quiser ir ver um copo, bom, ok, posso ir ter com a minha família, mas é diferente. Os amigos são os amigos. Olhando para a tua experiência, qual é que foi a maior lição que aprendeste ao crescer entre duas culturas, tendo a tua mãe francesa em casa e o teu pai nitidamente português? Bem, isso é uma pergunta muito difícil. Se queres que eu te diga, nem sei bem o que é responder. Olha que não sei mesmo bem o que responder. Porque realmente é mesmo... Pode não ter resposta, na realidade. Porque é mesmo difícil. Eu vejo nos meus pais... uma coisa super simples. Comida, lá está outra vez de comida. De um gosta de um tipo de comida, o outro gosta do outro. Por exemplo, e às vezes, muitas vezes chocam por causa disso. Coisas tão simples. O meu pai é o típico português, gosta de bacalhau com batatas e couves. E a minha mãe gosta de comidas mais... elaboradas. Sim, tipo coisas, sei lá, com massas natas, eles usam imenso isso. Os franceses usam uma comida muito mais rápida e os portugueses é muito mais tradicional, que demora muito mais. Por exemplo, aí há uma grande diferença, olha. Alejandra, e tu, que dica darias para alguém que quer manter a ligação com a sua cultura de origem, mas aconteceu o mesmo que a ti, que teve que sair cedo do país em que nasceu? Que dica é que darias para as pessoas continuarem a manter a sua cultura de origem? Para quem consegue visitar sempre que possível o país, para poderem estar com a família, para viverem experiências, porque lá está, o país vai sempre mudando, há sempre coisas que vão ser diferentes, cultura, tudo. E depois manter, pronto, quem não consegue fazer isso, que foi o meu caso, que ainda não tive essa oportunidade, tentar sempre manter o contacto, porque lá está, mesmo longe, nós temos de tentar sempre sentir que estamos perto, que estamos ligados, portanto, e nesse sentido foi como ela estava a dizer, as redes sociais são super importantes para isso, porque, por exemplo, mesmo que eu não consiga falar por causa do trabalho ou alguma coisa, se eu publicar alguma coisa no Instagram, eu sei que a minha família vai ver, e, ou seja, isso faz com que estejamos mais próximos, querendo ou não, e ajuda muito nisso. Muito obrigada às duas, foi muito bom ter-vos aqui e perceber como a dupla nacionalidade pode ser vivida de forma tão diferente. Realmente foi um prazer terminar esta temporada convosco, porque, avisamos já, este é o último episódio do Podemos Debater e em setembro regressamos com uma novidade ainda maior, porque vamos estar nas universidades. É verdade, e por isso fiquem atentos às nossas redes sociais para saberem onde vamos estar. Até breve. Até à próxima.